Glorificado, exaltado seja o nome do nosso Deus, a paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Não sei com o que você está passando, o que você está precisando, mas neste dia saiba que o Senhor é nosso Deus, que te visita neste momento e traz aquilo que você precisa, que você necessita. Você já está, a tua vida e a tua casa sendo abençoado neste momento com a visita do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Escuta o que a palavra do Senhor falar ao teu coração neste momento, que se encontra em 2 Samuel, verso 3, a partir capítulo 13, verso 1, diz assim: ao teu coração. E aconteceu depois disso, que, tendo Abisalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia aos olhos de Aminon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Aminon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, e era Jonadab homem muito sagaz, o que lhe disse: porque tu de dia em dia tanto emagreces, sendo filho do rei, não mo farás saber a mim? Então lhe disse: Aminon, amo a Tamar, irmã de Abisalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse: deita-te na tua cama e finge-te doente, e quando teu pai te vier, volta visitar. Diz-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha me dê de comer prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se doente, e vindo o rei visitá-lo, disse Aminon ao rei: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma de sua mão. Mandou então Davi a casa a Tamar, dizendo: vai à casa de Aminon, teu irmão, e faze-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão. Ele, porém, estava deitado, e tomou a massa, a amassou, fez bolos diante dos seus olhos, e cozeu os bolos, e tomou a frigideira e os tirou diante dele. Porém, ele recusou comer, e disse a Aminon: fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram dele. Então disse Aminon a Tamar: traze-a comida à câmara, e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizeram, e levou-os Aminon, seu irmão, à câmara. E chegando-lhes para que comesse, pegou dela e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me faças, porque não me forces, porque não te faz, se faz assim Israel, não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha, e tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos à sua voz, antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Depois Aminon sentiu grande aversão por ela, pois maior era o ódio que sentia por ela do que o amor com que a amara. E disse-lhe Aminon: levanta-te e vai-te. Então ela lhe disse: não há razão de me despedires assim. Maior seria este mal do que o outro que já me tens feito, porém, não lhes quis dar ouvidos, e chamou a seu moço que o servia, e disse: ponha fora esta e fecha a porta, pois após ela, e trazia ela uma roupa de muitas cores, porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis. E seu servo a pôs para fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a sua cabeça e a roupa de muitas cores que trazia
rasgou e pôs as mãos sobre a cabeça e foi andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração. Por isto, assim ficou Tamar, e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. E ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Porém, Absalão não falou com Aminon, nem mal nem bem, porque Absalão odiava Aminon por ter forçado a Tamar, sua irmã. Glorificado, exaltado seja o nome do nosso Deus. O Senhor é fiel, é poderoso e é tremendo, irmãos. Nós vemos aqui que um exemplo na Bíblia, né, irmãos, já existiu, né? Sempre existiu o que acontece nos dias de hoje, como nós vemos aí acontecendo, né, nos nossos dias. Aconteceu também no tempo de Davi, ou seja, nos tempos antigos também aconteceu isso. Por isso que nós devemos ter muito cuidado, irmãos, ou seja, confiança. Só devemos confiar somente em Deus, porque muitas vezes é os de perto que acabam nos fazendo o mal, um mal terrível, como Aminon, o próprio irmão de Aminon, o próprio irmão de Tamar, né? Planejou, colocou o olho nela e ali, irmãos, deixou descer para o coração. E deixando descer para o coração ali, ele mesmo, a palavra do Senhor está falando aqui, que ele mesmo se entristeceu, ficou doente por causa daquele sentimento que ele deixou descer para o coração. E um detalhe, ele tinha um amigo que, ao ver ele, todos os dias ele emagrecendo, né, irmãos? Porque tem pessoas que assim, quando tem um sentimento ou algo por alguém, ou acontece, seja em qualquer área da sua vida, muitas vezes começam a ficar doentes. Quantos aí, né, irmãos, não ficam doentes por algum motivo? Às vezes querem algo, seja em qual área da sua vida, e acabam ficando doentes de tanto querer aquilo, né? Tá aqui um exemplo que nós não podemos, irmãos. Não é porque nós olhamos, gostamos, nem tudo vai nos fazer bem, nem tudo é agradável, tudo que a gente vê. Nós temos que ter cuidado o que o nosso olho vê, porque o nosso olho é a candeia da alma. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom, mas se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo também será mal, será treva, não é verdade? E aqui Aminon, ele deixou o olho dele acabar olhando para não lugar que não era para olhar e descer para o coração. E aí ele começou a deixar aquele sentimento tomar conta dele. Tome muito cuidado com os sentimentos. Quando você perceber que está olhando, irmãos, que olhar e que vai descer para o coração, e aquilo ali não é bom para você, nem vai fazer bom para você, nem bom para os outros, peça ao Senhor que tire, mas não deixe inflamar a ponto do teu coração ficar assim como o de Aminon, doente. E até mesmo, irmãos, nós devemos ter muito cuidado de quem nós contamos os nossos segredos, porque Aminon aqui, ele tinha um amigo ali que estava do seu lado ali e começou a ver a tristeza dele, que ele estava emagrecendo, que ele não estava bem, e quis saber o que era que estava acontecendo. E ele foi e contou. E o que aconteceu? Aquele amigo deu um conselho, irmãos, que não foi bom para Aminon. Ou seja, já estava com um sentimento ruim ali. Aí veio uma pessoa, ou seja, enviada, né, irmãos? Porque uma pessoa que, em vez de dar um conselho bom, sabendo que ela era sua irmã,
e dizer, não, tira esse sentimento, procura outra mulher, porque essa daí não é para você. Não, pelo contrário, ele deu o plano para que Aminon, né, deu um conselho para que Aminon planejasse e acabasse fazendo mal à sua própria irmã. Aleluias! E nós devemos ter cuidado, irmãos, com os conselhos. Nem todo aquele que se diz que é amigo é. Muitas vezes é usado pelo inimigo para nos dar conselhos ao contrário. Muitas vezes a gente já não está bem. Em vez de chegar uma pessoa e dizer, olha, tá errado, você tá errado, não faça isso porque você, né, vai fazer mal, tanto para a tua vida como para a sua irmã, e uma que era errado, né, irmãos? Aleluia, mas não, ele deu conselho ali e até um plano para fazer, e assim, irmãos, ele já estava ali, aí só foi isso, né? Ele só colocou um mal que já estava plantado no coração de Aminon, e assim ele fez conforme ele mandou, né? Se fez ali que estava doente, pediu ao seu pai, ou seja, enganou, né? E quantas pessoas aí, irmãos, não são como Aminon e Jonadab, seu amigo, que em vez de dar um conselho bom, em vez de dizer, olha, né, não faça isso, porque, irmãos, um amigo verdadeiro, quem está do nosso lado, que é verdadeiro, pode ter certeza, ele jamais vai dar um conselho contrário, um conselho, né, daquilo que você precisa receber para mudar a tua ideia, uma ideia mal que está na tua cabeça, um sentimento ruim. Não, em vez disso, ele vai te dar um conselho bom, vai falar a verdade, vai dizer que você está errado, que você não pode. Tome muito cuidado com as suas amizades, ou seja, com qualquer pessoa que está à tua volta. E Aminon planejou ali tudo conforme falou para seu pai Davi, e Davi também, irmãos, inocente. Olhe só aqui o tamanho da gravidade, e assim é na nossa vida, irmãos. Não pense, nós passamos por isso também, irmãos. Ele escutou o conselho maligno e aí fez o quê? Já estava, contaminou também Davi inocente, achando que ele estava mesmo doente. E tem pessoas que são assim, irmãos. Elas fingem muito bem e ainda contaminam outras pessoas, ou seja, tome muito cuidado, porque muitas vezes você está sendo contaminados com mentiras, com enganos, porque aqui Aminon, ele enganou seu próprio pai para se dar bem também. E ali, irmãos, Davi também inocente mandou, pensando que ia ajudar Aminon, e muitas vezes nós pensamos que vamos ajudar pessoas, nós acabamos, irmãos, sofrendo as consequências do mal delas, que elas planejam. Tome muito cuidado. Sempre olhe à tua volta, meu irmão e minha irmã. Olhe principalmente quando você for em lugar. Como assim, Tamar? Deus está te alertando. Você está em lugares, seja quem for, irmãos. Nós não podemos confiar em ninguém no dia de hoje. Tamar, aí Davi ali, o seu próprio pai, vai lá, faz uma comida para Aminon, porque ele está doente, ele está precisando. E assim ele foi, irmãos. Ela foi de bom coração, fez ali a comida, mas a intenção dele era outra. E o que ele tinha planejado, ele, né, conseguiu. Que o Senhor neste dia venha repreender você. Que o Senhor venha te guardar de todo Aminon, de todo Jonadab. Irmãos, aleluias. Porque muitas vezes nós caímos nas lábios de pessoas mesmo maus e perversas. Que o Senhor neste dia venha te blindar do alto da cabeça à ponta dos pés. E nós também vemos aí, irmãos, e aí ele planejou tudo e assim aconteceu. Mas depois aquele amor que ele achava que sentia acabou se tornando em ódio. Ou seja, repudiou ela depois. Por quê? Né? Depois que fez o que ele queria. Pois é, irmãos, é assim que Satanás faz. É assim que ele faz nos nossos dias também. Muitas vezes ele coloca sentimentos, faz você olhar para coisas que não é para olhar e você deixa descer para o coração. E depois que desce, você ali, né, ele coloca no seu coração aquele sentimento que muitas vezes é um sentimento falso. E você olha e você ali, quantos não caem nos pratos, irmãos? Assim como Aminon, assim também
como Tamar, pensando que é uma pessoa boa, que vai fazer o bem e acaba caindo nas armadilhas. Que o Senhor venha repreender toda a armadilha, toda cilada, todo laço neste dia. Que o Senhor venha repreender, porque Deus está falando com pessoas aqui. Cuidado com os laços do inimigo, porque ele não vem mostrando a verdadeira face. Muitas vezes ele até se disfarça, meu irmão e minha irmã. Cuidado, Deus está te alertando. Não confie em ninguém. Ei, vai para algum lugar com alguém, seja quem for, para ficar sozinho numa casa. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado. Satanás, ele é sujo, ele não brinca disso aí, ele não vem com o sapatinho. Ele vem com um sapatinho de algodão, meu irmão e minha irmã. Quantos casos a gente não vê aí de pessoas, às vezes, que nem conhecem, pessoas conhecem assim pelo celular, irmãos, e acabam se envolvendo e vão para o laço da morte. Que o Senhor, neste dia, o Senhor está fechando toda sepultura que é somente. Tome muito cuidado tudo que você for fazer, meu irmão e minha irmã. Senhor, me ajuda, eu vou fazer isso, eu não sei se é bom, se é ruim, mas se for algum laço, se for alguma coisa, me livra, me guarda, me protege. Irmãos, e ali, Aminon, irmãos, depois que fez, aconteceu que ele pegou ódio. E assim é o que o inimigo faz, ele vem com um sapatinho de algodão. Às vezes ele até implanta uma semente que é falsa no nosso coração, para que a gente caia nos laços que ele vem, nos pratos que ele vem. E depois que o que ele faz? Ele arma o cenário. Depois que a gente cai, sabe o que acontece? Ele sai e você que fica no prejuízo, você que fica na destruição. E muitas vezes nós sabemos, irmãos, que até chega a morte. Porque foi o que Aminon aconteceu. Depois que ele fez isso, ele repudiou a sua irmã, porque isso ali não era um amor verdadeiro. Depois disso ali, meu irmão e minha irmã, a irmã dele, aleluia, uma moça virgem, ele tirou as suas vergonhas. Quão dolorido foi para aquela mulher, e muitas vezes era assim para aquela moça, né? Muitas vezes, irmãos, nós por sermos, né, guardar nossas vergonhas, nós muitas vezes por ser pessoas certas e direitas, muitas vezes vai querer vir um Aminon querendo tocar na nossa vergonha, que o Senhor venha repreender, venha guardar, irmãos. Vergonha, eu falo, irmãos, aleluias, não é só como Tamar, que era uma moça virgem, mas também em todos os aspectos, irmãos, porque quando nós somos, quando nós guardamos nossa vergonha, ou seja, quando nós se respeitamos, se valorizamos, muitas vezes vai vir um e outro querendo tocar na nossa vergonha, muitas vezes vai inventando mentiras, calúnias, defamações. Que o Senhor venha repreender em nome de Jesus toda boca mal que se levanta, toda língua de serpente, toda arma preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu as condenarás, porque Deus é quem faz, aleluia, justiça pelos seus servos, aleluia. O Senhor não vai deixar ninguém tocar na tua vergonha, Deus não vai deixar ninguém, aleluia, tocar no teu nome. Irmãos, quando nós somos lindos, quando Deus, os céus nos conhece que nós somos verdadeiros, conhece que nós somos limpos, pode ter certeza, não adianta ninguém querer se levantar e manchar a imagem daquele, daquela, aleluia, que Deus conhece. Tome muito cuidado, meu irmão e minha irmã. E Aminon ali saiu na hora que ele já conseguiu o que ele queria, porque tem muitas pessoas que são assim, irmãos. Elas fazem de tudo, mostram ser boazinhas, elas, aleluia, planejam, arquitetam laços, e quando cai, quando a presa cai, né, aleluia, nos seus laços, pronto, eles não querem saber, eles jogam fora, porque é isso que o inimigo faz. Ele só veio para matar, roubar e destruir. Mas Deus me trouxe aqui no dia de hoje para te dizer, ele veio para dar vida e vida e abundância. Tu crê que neste dia todo o laço que estava armado, preparado, arquitetado contra a tua vida e a tua casa está caindo por terra? Mas tome cuidado, minha irmã, minha irmã. Muitas vezes é de perto que vem o mal. Muitas vezes, aleluia, para você ver ali quão grande foi o laço. O laço foi primeiro de Aminon, caiu. Depois contou para seu amigo, que o amigo veio com
lábia de Satanás também, dando mau conselho. Cuidado com os conselhos, mais uma vez. Não tome conselho, meu irmão, de quem, aleluia, não um exemplo. Nós conhecemos quem está da nossa volta, cuidado. E porque muitas vezes, irmãos, até quem dá exemplo, o inimigo vai usar pessoas que estão do nosso lado para dar mau conselho, para fazer a gente cair, a gente tropeçar. E um detalhe, irmãos, depois que ele fez tudo isso, mandou a sua irmã embora, jogou ela como ninguém. E quantas pessoas não são com Aminon, irmãos? Fazem o que quer, depois que recebem o bem, como ela foi ali de bom coração fazer a comida para que ele se alimentasse e ficasse bem, achando ela que ele estava doente. Mas era mentira, era engano, irmãos. Quantas pessoas às vezes não se fazem de boazinhas, não se fazem também, que estão na hora que estão precisando, né? Elas fazem de tudo, falam bom com você e tudo, mas depois que você faz o bem a elas, elas nos jogam fora como cachorros, não é verdade? Essa é a verdade. Olha, vai, fecha a porta igual, né, irmãos? Um animal que muitas vezes a gente diz, vai embora, fecha a porta e pronto. E não tá nem aí com a dor, com o sofrimento. Não, meu irmão e minha irmã. Aleluias. Irmãos, e aquela moça ali saiu triste, né? Aleluia, que o Senhor venha confortar teu coração neste dia, de todo o Aminon, de todo o mal que se levantaram contra você, do bem que você fez e as pessoas se levantaram contra o mal, porque eu tô falando com você que você fez o bem, você fez de coração, você alimentou, aleluias, você cuidou de todo o coração, mas tem pessoas perversas, meu irmão e minha irmã, que enquanto estão precisando de você uma coisa, mas depois que não precisam mais, acabam fazendo como Aminon, te jogando fora como lixo, como ninguém, e não se preocupa com a tua dor, com a tua tristeza. Aleluias, irmãos, que o Senhor venha curar toda tristeza, toda dor na tua alma, que o Senhor venha confortar o teu coração. E um detalhe, irmãos, ali o irmão Abisalão da Itamar viu tudo e ele já não gostava de Aminon. E sabe o que aconteceu? Ele planejou, fingiu que ficou tudo bem. Para você ver quanto mal ali, um laço só. Quantas pessoas não foram envolvidas? Eu quero te dizer uma coisa. Muitas vezes, um plano maligno de Satanás envolve, aleluias, por causa de uma pessoa que dá brecha. Ela sai contaminando muitas outras e acaba acontecendo tragédias como aconteceu. Porque Abisalão ali, quando soube, ele já não gostava de Aminon. E ali, irmãos, ele ficou quieto, ficou calado, não falou bem nem mal. E sabe o que aconteceu? Aconteceu que ele planejou e logo matou o seu irmão Aminon. Né, irmãos? Aleluias. E depois de Abisalão assim veio, irmãos. Foi uma tragédia atrás da outra. Depois Abisalão se levantou contra o seu pai e acabou morrendo. E nisso também o seu próprio pai, Davi, acabou também olhando para Betseba, onde não era para olhar, e tramou a morte, aleluias, de seu próprio amigo ali, irmãos, também. Um homem de confiança que ia à frente das batalhas para Davi. Ele não se importou que era um homem de confiança. Para você ver que tem pessoas que elas não querem saber, por mais que você seja uma pessoa boa, irmãos, entenda, nem todo mundo é igual você, entenda, aleluias, que nem todo mundo tem o coração que você tem, muitas vezes se nós se deixarmos levar pelos nossos sentimentos, o Senhor está te alertando, não olhe para o teu sentimento, que muitas vezes nós por olharmos nosso sentimento, às vezes é um sentimento mau, que vai nos levar para a destruição. E muitas vezes também, irmãos, é um sentimento bom, que por nós ser bons, como Tamar, nós acabamos caindo nas artimanhas e nas armadilhas de Aminons por aí. E acabamos deixando se levar e o mal entra na nossa vida, a destruição. Sempre peça, Senhor, me ajuda, não deixa o meu pé escorregar. Me guarda, me livra, me protege, que neste dia o Senhor venha te proteger. Venha nos blindar, irmãos.
Aleluia, porque eu estou falando com pessoas que Deus está te dando livramento. Aleluias. Não olhe para o sentimento, diz o Senhor. Porque ele é traiçoeiro, o coração é traiçoeiro, a palavra mesmo do Senhor fala. Ele é traiçoeiro, irmãos. Nós não podemos se deixar levar pelos sentimentos, pelas aparências, pelas palavras bonitas. Porque nós sabemos aqui que com as palavras de Aminon a Tamar, primeiro caiu ali, foi uma pessoa atrás da outra. E tem pessoas malignas, irmãos, que deixam Satanás entrar no seu coração e fazer a festa. E ali ela sai também contaminando outras pessoas. Aminon foi o seu amigo Jonadab, depois foi Davi, depois de Davi foi sua irmã Tamar e chegou em Abisalão. E no final, irmão, se tornou em morte, porque o seu próprio irmão matou o irmão. Para você ver que o que o inimigo faz. E um detalhe, meu irmão e minha irmã, nós sabemos que tudo que é pecado, o pecado ele traz a morte quando consumado. Nós devemos ter cuidado com tudo que a gente vai fazer. Porque depois, irmãos, que a gente pisa o pé e deixa ele escorregar, não tem como. O mal entrou. Aminon, por causa daquele sentimento, ele deixou entrar e ele foi destruído. A morte chegou até ele. Assim também a raiva e o ódio que o próprio irmão, para você entender aí que a gente não deve confiar. O próprio irmão também acabou matando o outro. E acabou se levantando contra o seu pai Davi, Abisalão. Para você ver que tem gente, e tem, irmãos, famílias, e tem parentes, e tem amigos, e tem pessoas que são assim. Elas saem contaminando, o inimigo ele sai contaminando um contra os outros. Até, você pensa que muitas vezes ele quer levar só uma pessoa da família? Muitas vezes ele entra na tua casa e quer levar todos de uma vez. Ele quer jogar o laço e levar todos de uma vez. Ele não brinca de ser Satanás. Entenda de uma vez isso. E ele faz um cair, os outros levar. Assim também como tem pessoas, irmãos, que não gostam da gente. Elas são inflamadas e saem inflamando todas as outras. Saem contaminando. Para que as pessoas fiquem contra nós e acabam destruindo, irmãos. Vinha uma destruição muito grande. Que o Senhor venha repreender todo o conselho maligno em nome de Jesus neste dia contra a nossa vida e a nossa casa. E o seu pai também, irmãos, aleluia, Davi deixou. Mas não teve as consequências. Assim como Aminon, assim como Abisalão, Davi também teve a consequência. Irmãos, Davi, ele se arrependeu de coração pelo mal que ele tinha feito. O coisa melhor e maravilhosa, irmãos, é se arrepender verdadeiramente de coisas erradas que a gente faz. O Senhor é misericordioso, o Senhor perdoa. Mas quando é verdadeiro, Davi foi verdadeiro. Mas mesmo assim, irmãos, ele não deixou de as consequências entrar na casa dele. Deus, porque senão, irmãos, se as consequências não virem, ele vai continuar fazendo mal. Então pense bem antes de fazer qualquer coisa. Porque uma hora ou outra a consequência vem. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Olhe bem. Pense bem, meu irmão, antes de tudo que a gente for fazer. É como se você está vendo algo, se você está sentindo algo, você sabe. Porque, irmão, sabemos sim que não é bom. Não é bom a nossos olhos. Então diz, Senhor, me ajuda, repreende. Que o Senhor vai te ajudar, mas não deixe o mal te contaminar e acaba acontecendo coisas piores, né, com outras pessoas até que nem merecem. Cuidado, meu irmão e minha irmã. O coração é traiçoeiro. E sabe o que aconteceu com Davi? Ele consumou o pecado com Betseba. Planejou a morte também, irmãos, do seu próprio amigo, Urias, o esposo de Aleluias, de Betseba. Um homem leal e muitas vezes, irmãos, né, nós vamos ser leal a pessoas que não são com a gente. Mas quem anda com o Senhor guarda, que o Senhor venha guardar você e tirar todo o livramento. Porque quando Deus traz uma palavra poderosa dessa para o nosso coração, é porque Ele quer nos dar livramento, quer fazer com que a gente abra o nosso olho
e cuidado com os laços do inimigo para fazer a gente cair e acabar vindo morte para a nossa vida, né? É laços, irmãos. E vem muitas vezes destruições terríveis. E Betseba engravidou e teve um filho esse que morreu por causa do pecado, e a morte não deixou de entrar mais na casa de Davi, irmãos. Então tome muito cuidado, porque muitas vezes o mal que entra, quando nós deixamos o mal entrar na nossa casa, na nossa vida, muitas vezes vai atingir pessoas e vai assim, irmãos, é de geração em geração. Nós vimos que foi Aminon, depois Abisalão, depois Davi e o seu filho, e assim como o Senhor disse que a espada acompanharia, porque o mal foi grande, irmãos. Nós devemos pensar muito bem em tudo que a gente vai fazer, porque quando a gente vai fazer o mal ao nosso próximo, o mal volta para a gente. Aleluia. Tem gente que vai colher o mal que plantou contra a tua vida, contra a tua casa, diz o Senhor. Porque o Senhor viu, aleluia, que teve gente mal, irmãos. Quantas pessoas, por ser inflamadas por um inimigo, acaba deixando ser contaminada e muitas vezes vai trabalhar nas ocultas e fazer com que o mal venha e destrua a sua vida e uma família. E muitas vezes são pessoas que nunca fez nada. Tamar nunca tinha feito nada, aleluia, com Aminon. Mas ele quis que aquele mal chegasse, irmãos. E tem gente inflamada por aí que está à tua volta, que quer ver a tua destruição. E muitas vezes, irmãos, vai trabalhar nas ocultas. Muitas vezes paga até pessoas, irmãos. Isso aqui é de Deus, isso aqui é sério. Para destruir vidas, para destruir casa, família. Um mal que entrou ali destruiu a família, irmãos. Muitas vezes tem gente inflamada de raiva, querendo, aleluias, aquilo que não pode, aquilo que não era seu. Aminon pegou e colocou o olho e quis a todo custo uma coisa que não era para ser dele, porque era irmã dele. Mas ele quis e ele fez. E tem gente que é assim, que é a todo custo, que vai trabalhar para tentar destruir. Mas está repreendido neste dia em nome de Jesus, porque o mal que planejaram, o mal que queriam contra a tua vida e contra a tua casa, todo laço, recaiu sobre a cabeça, aleluias, dos teus adversários, de pessoas malignas, que se reuniram para, irmãos, aleluias, fazer o mal. Porque foi isso que aconteceu. Ali, Aminon e Jonadab se reuniram e planejaram ali para fazer o mal. Não confie, meu irmão e minha irmã, em ficar sozinho, muitas vezes com pessoas que não é para ficar dentro de uma casa como Tamar, mesmo seja quem for. Escute, não dê muitos ouvidos a palavras bonitas, porque ninguém vem lhe mostrando palavras, né, quando quer fazer o mal, mostrando a verdadeira face, não. Vem com palavras bonitas, eu te amo, dando presentinhos, dizendo que tá doente, tá precisando da tua ajuda, mas é assim, é só para fazer aquilo que eles têm planejado e te fazer o mal. Amém, meu irmão e minha irmã? Olha, Pedro também se deixou ser usado pelo inimigo e dizer a Jesus que ele não ia, quando ele disse que ia ter que ser crucificado para salvar a humanidade. E Pedro disse, não, longe de ti isso, não vai acontecer isso. Ou seja, irmãos, Pedro ali estava com uma brecha aberta. E por ele deixar, o inimigo entrou e usou a boca dele para fazer, aleluias, Jesus desistir. Só que ele sabia quem tinha enviado ele e para que ele veio. E quando nós sabemos, irmãos, quando nós andamos com Jesus, quando nós sabemos o que nós queremos, nós não caímos nas lábias de aquele e daquela que é usado por o inimigo. Seja como Jesus, meu irmão e minha irmã. Não dê ouvido, Jesus, arreda-te daqui, porque ele sabia. Quem anda com Jesus, Deus não deixa enganado.
Quem pensa que vai ser usado e abrir a boca para falar palavras bonitas ou até mesmo, né, pensar que vai nos enganar com boas ações, com presentes. Não, irmãos, está enganado. Deus, ele não permite. Jesus, ele sabia quem estava ali usando a boca de Pedro. E ele não caiu porque ele sabia quem ele era, de onde ele veio, o que ele queria. E eu e você, quando nós temos, né, um conselho, quem nós somos e o que nós queremos, pode ter certeza, nós não deixamos, não deixe, meu irmão e minha irmã, ninguém te enganar não. Aleluias. Pode ter certeza, tem gente que vai ser usada para fazer você desistir. Vai usar situações contrárias àquilo que Deus te falou. Contrárias àquilo que você quer. Muitas vezes você tem um sonho, eu vou querer isso. Aí vem uma pessoa usada pelo inimigo e diz, não, aí não é para você não, não vai conseguir, não vai chegar. E Deus está dizendo assim, só ouça a minha voz. Se você sabe quem te chamou, se você sabe, aleluias, o que é o que você quer, então não deixe nada nem ninguém falar o contrário e não caia. Somente, aleluias, pegue o que Deus te falou. Somente faça aquilo que você quer, que você determinou. Porque eu estou falando com pessoas também aqui que Deus está alertando. Se você sabe quem você é, meu irmão e minha irmã, se você sabe o que você quer, é um sonho, é um projeto, é a realização de um sonho, não deixe nada nem ninguém atrapalhar. Você vai ficar na posição, não vai cair nos pratos do inimigo, porque é isso que ele quer. Ele quer que você caia para perder a sua bênção. Tamar, ela perdeu, meu irmão, a sua bênção, porque era uma moça virgem, ou seja, ela perdeu as vergonhas. Não perda, Deus está alertando você. Não perda, porque o inimigo ele vem mostrando uma coisinha bonita, mas não é. É para você perder a bênção que Deus já preparou para você, diz o Senhor. Então fique somente na posição e sempre conectado com os céus. Em tudo que você for fazer, que o Senhor venha abrir os teus ouvidos, que você fique com os ouvidos sensíveis à voz do Senhor, para que você só ouça a voz do Senhor. Porque se algo estiver à tua volta querendo fazer você cair, tropeçar, Deus não permitirá. Que ele possa abrir os teus olhos espirituais neste momento e os teus ouvidos para que você veja e blindar o teu coração e os teus ouvidos, toda palavra contrária e teu coração de todo sentimento que não provém de Deus, para que você não caia. Amém, meu irmão e minha irmã? Fica com essa palavra poderosa, Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai querido, Pai amado, eu te peço em nome de Jesus, Pai, visita cada vida, visita cada lar, Pai, aqui é uma palavra poderosa de livramento e de morte, Pai. É uma palavra, aleluia, de bênção. Meu irmão e minha irmã não vai cair, não vai olhar para onde não é para olhar e não para que não caia. Vai, Pai, blinda o coração dele e o coração dela, Senhor, meu Deus. Que se ela vê que tá com sentimento errado, que tá com pensamento errado, Senhor, que ela possa, Pai, te pedir ao Senhor para que o Senhor venha repreender em nome de Jesus para que ele não caia, ela não caia e pegue a sua bênção e acabe vindo destruição e até morte para a sua vida e para a sua casa, porque o que aconteceu por causa de Aminon, o mal entrou. E também, Pai, que o Senhor venha repreender na nossa vida, na nossa casa, todo aquele, Pai, que está à nossa volta, planejando para que a gente caia nos laços do mal, Pai querido, Pai amado. Venha nos dar livramento neste dia em nome de Jesus e repreender todo o prato de Satanás contra a nossa vida e contra a nossa casa, Pai querido, Pai amado. Oh Deus, que a morte neste momento caia por terra, bata em retirada, Senhor meu Deus, porque o laço quebrou e nós escapemos, é o que eu te peço neste momento. Guarda, livra, protege, Pai, de todo o mal, dá livramento, Paizinho querido e Pai amado. Abre os olhos, meus irmãos, para que ele veja a verdade. Ouça, aleluias, somente a tua voz e não deixe, Pai, que nada nem ninguém fale contrário, aleluias, é o que eu te peço, Senhor, meu Deus. Guarda cada vida, cada casa, cada lar. Eu não sei o que meu irmão está precisando neste momento, Pai, mas aonde o Senhor chegar, aleluia, chega, Pai, esse vídeo, eu te peço em nome de Jesus, traga o que ele precisa, o que ela precisa, Paizinho.
Vem blindar, Pai, a vida, as famílias, Senhor, meu Deus, que nós sabemos que muitas vezes por causa de uma pessoa que deixa entrar o mal no seu coração, acaba trazendo uma destruição completa. Muitas vezes pessoas que colocam o olho no que é nosso, ou muitas vezes até pessoas colocam, aleluia, o olho no que é do seu irmão, Pai querido, Pai amado, mesmo sabendo que não pode, mas quer a todo custo, Pai, e muitas vezes muitas pessoas são envolvidas e acaba destruição, Senhor, meu Deus. Eu te peço neste momento, em nome de Jesus, Pai, guarda, Pai, teu povo, Pai, todo inocente, Paizinho querido e amado, porque Tamar ali estava inocente. Davi também caiu na lábia de Aminon, e Aminon caiu na lábia, aleluias, de Jonadab, um conselho maligno, Pai querido, Pai amado, repreende toda amizade falsa, todo conselho maligno, Pai, todo mal, e guarda, Pai, todos os inocentes, eu te peço neste momento, guarda, Pai, a nossa vergonha, Pai, não deixa ninguém sujar o nosso nome, Senhor, meu Deus, porque de fato tem pessoas que não suportam ver que a gente tem um nome limpo, que tem, aleluia, anda com as nossas vergonhas limpas, nossas vestes limpas e quer sujar. Mas o Senhor está blindando toda vida, toda casa, Pai. Eu te peço, em nome de Jesus, toma posse, meu irmão, dessa poderosa palavra e recebe em nome de Jesus.